Olá, estamos aqui mais uma vez para subirmos um degrauzinho a mais rumo ao conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a cultura como construção humana. Nós vamos perceber como que é interessante o nosso meio, ao qual contribui e muito para a edificação humana. Então, meu nome é Lindaura Gabriel Coelho, trabalhamos com filosofia e eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like, compartilhasse os nossos vídeos para que mais pessoas alcancem este objetivo nosso, que é a busca pelo conhecimento. Bom, o mundo que resulta do pensar e do agir humanos não pode ser chamado de natural, pois se encontra modificado e ampliado por nós. Diferentemente dos outros animais, nós saímos do universo onde apenas a natureza atua e mergulhamos também na dimensão cultural, ou seja, o nosso agir, o nosso pensar modifica por completo o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Nós não contamos apenas com a natureza em si, mas nós contamos com a ação de cada um de nós, diferentemente dos outros animais, que eles simplesmente vivem ali naturalmente. Nós somos agentes neste processo. A palavra cultura pode significar cultura da terra ou cultura de uma pessoa letrada, culta. Fulano é culto. Ou nós podemos dizer, eu trabalho com a cultura X da minha terra. Então, tem esses dois significados aí. Em antropologia, cultura significa tudo o que o ser humano produz ao construir a sua existência. As práticas, as teorias, as instituições, os valores materiais e espirituais. Ou seja, tudo isso que permeia a vida humana. Se o contato com o mundo é intermediado pelo símbolo, a cultura é o conjunto de símbolos elaborados por um povo. As culturas são múltiplas, dada a infinita possibilidade humana de simbolizar. Variam as formas de pensar, de agir, de valorar. São diferentes as expressões artísticas e os modos de interpretação do mundo, como o mito, o senso comum, a filosofia ou a ciência. A ação cultural pode ser coletiva, é exercida como tarefa social, na qual a palavra adquire sentido ao ser inserida em um diálogo. Olha como que nós, seres humanos, como que o universo humano é complexo. É fantástico. É evidente que essa condição, de certo modo, fragiliza o ser humano, pois ele não se encontra como os demais animais, em plena harmonia com a natureza. Ao mesmo tempo, o que seria fragilidade transforma-se justamente em características humanas mais nobres. A capacidade de produzir sua própria história e se tornar sujeito de seus atos. Ou seja, nós temos condições, nós temos capacidade para fazermos as nossas escolhas. E aí, neste momento, nós podemos já ir pensando
como é que eu tenho vivido e convivido? Eu tenho vivido ou sobrevivido? Qual é a minha ação neste mundo, na minha vida? Como eu tenho utilizado a minha vida neste contexto cultural? A tradição e a ruptura. Ao nascer, a criança encontra-se diante de valores já estabelecidos. A codificação deu-se antes de seu nascimento. Ou seja, antes do bebê nascer, ele já nasce ali num contexto totalmente cultural. A língua, vamos dizer, as tradições daquele ambiente já estão pré-estabelecidos. A maneira de se alimentar, a postura corporal, o jeito de andar, correr, brincar, o tom de voz nas conversas, as relações familiares, ou seja, está tudo ali pré-estabelecido. Até na emoção, que nos parece uma manifestação tão espontânea, ficamos à mercê de regras que educam a nossa expressão desde a infância. Ou seja, nascemos com tudo isso organizado. E a educação que nos insere no mundo da cultura, que permite a transcendência humana. Então, Martin Heidegger alerta para o que chama de mundo do si. Pronome reflexivo que equivale ao impessoal, agente, veste-se, come-se, pensa-se. Não como cada um gostaria, mas como a maioria o faz. Será que esses sistemas de controle da sociedade aprisionam um indivíduo numa rede sem saída? Ou seja, eu não faço exatamente o que eu gostaria, mas o que o ambiente ao qual eu estou inserida, a maioria faz. Isso é cultura. São os costumes, as modas, aquele gosto coletivo, digamos assim. E aí um vai imitando, um vai seguindo o gosto, a opinião, a escolha do outro. Será que isso não aprisiona o indivíduo? Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse neste momento. A diversidade cultural. Muitas vezes nos causa estranheza os costumes de outros povos ou de pessoas de diferente nível social ou religião. Como reagimos diante da grande diversidade cultural desvendada pelo mundo globalizado? O grande risco da não aceitação do diferente encontra-se em gerar violência e exclusão, como ocorre nos casos de xenofobia, homofobia, racismo, preconceito de classe social ou contra a mulher. Ou seja, essa diversidade cultural aí não é tão difícil de nós compreendermos, porque, veja, assim como eu gostaria que o outro me aceitasse como sou, com as minhas escolhas, eu também preciso fazer este movimento de aceitar o outro tal como ele é. Eu preciso de compreender que eu não consigo transformar o outro naquilo que eu penso, naquele desejo, naquele pensamento que eu tenho em relação ao outro. Eu posso fazer algumas mudanças na minha vida, na vida do outro eu não consigo. Eu não consigo. Uma nova sociedade. Os parâmetros que orientam o modo de pensar, valorar e agir de nossa sociedade começaram a entrar em crise no final do século XIX. Processo acelerado na segunda metade do século XX. Por que será, minha gente? A sociedade da informação. Vivemos a sociedade da informação e do conhecimento,
que está transformando de maneira radical todos os setores de nossas vidas. Os computadores pessoais hoje já são janelas para o mundo. O desafio dos tempos de hoje é selecionar a informação e refletir sobre o seu significado. Ou seja, estamos aí num universo enorme, complexo, que por vezes pensamos que não vamos dar conta. Você compra um objeto sofisticadíssimo hoje, amanhã ele já não é interessante mais. E assim sucessivamente. Você faz um curso magnífico hoje, amanhã você já precisa de fazer a atualização deste curso. E assim são os objetos materiais, assim é o conhecimento, assim é tudo. Neste mundo globalizado, só de você pensar que nós estamos aqui e podemos nos relacionar com alguém do outro lado do mundo, isso já nos causa estranheza. Mas somos humanos, somos capazes, somos inteligentes, nós temos capacidade para não deixarmos ser surpreendidos de uma forma negativa em relação a tudo isso. Nós precisamos de, como Aristóteles, buscar este equilíbrio para não nos embaraçarmos, para não construirmos teias, ilhas na nossa vida. Nós precisamos de estar abertos ao conhecimento, abertos à partilha, aberto ao compartilhamento e um auxiliar o outro, de forma que nós, seres humanos, sejamos de fato humanos. O grande segredo da vida é ser humanos. A nossa espécie é humana. Sejamos então seres humanos, mesmo em meio à diversidade cultural. Somos humanos e isso basta. Obrigada por ter assistido até aqui. Estamos juntos. Conto com o seu compartilhamento, com o seu apoio.